A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvinte deste canal Mensagem de Esperança. Eu tenho um convite para você. Você que deseja estudar mais a respeito da Palavra de Deus, temos agora as aulas online da Faesta Academia, material de estudos teológico, que propõe a capacitar você cada dia mais para o conhecimento de Deus. Abaixo nas descrições, segue o link de acesso e você poderá adquirir esse curso e estudar em sua casa. Eu quero ler a palavra hoje que encontra-se no primeiro livro de Reis, no capítulo 13, e do versículo 11 até o versículo 26. É um trecho mais extenso, mas eu vou ler com calma. E o assunto que eu quero focalizar é a respeito dos dois profetas. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. E disse-lhe: também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu. E voltou ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao Senhor Deus que viera de Judá. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão, e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Eis que os homens passaram, e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Meus irmãos, uma passagem muito importante, foi um trecho longo. Aqui nós temos que o reino do norte, agora Israel, estava lançado na idolatria. E o Senhor Deus mandou um profeta de Judá que viesse profetizar contra o altar. Mas dele recomendações que ele
não ficasse naquele lugar, não comesse naquele lugar, nem voltasse pelo mesmo caminho. E a palavra deste profeta se cumpriu integralmente. Quando o rei Jeroboão, ele estava no altar fazendo holocausto, o profeta chegou, profetizou, e acontece que o altar se rachou mesmo, e a cinza se espalhou. E quando o rei ameaçou o profeta, a sua mão ficou paralisada. E depois o profeta orou, ficou bom. Então Deus estava cumprindo a sua palavra. Mas acontece que Deus falara pessoalmente ao profeta. Aí tinha naquela cidade em Betel um profeta velho. Quando se entende assim, não vamos pensar num velho profeta. Há a diferença do velho profeta de um profeta velho. O velho profeta é porque está sendo idoso, mas está sendo usado. E o profeta velho é que envelheceu, perdeu a comunhão. Ele, quando soube de tudo, quis honrar o outro profeta. E foi atrás dele, encontrou que ele estava debaixo de uma sombra, descansando e voltar. Coisa interessante, meus irmãos. Este profeta velho, queria homenagear o outro profeta, mas viu que não tinha jeito, então ele mentiu. Neste profeta velho foi a palavra de mentira, usou o nome de Deus dando visão de anjo. E o profeta que trouxe a mensagem acreditou. Meu irmão, minha irmã, ali tinha uma mensagem específica da parte de Deus. Se Deus falou com ele, e se Deus fosse alterar o plano, tinha que Deus falar com ele, não através de outros. Aqui tem um ensinamento muito grande. Ele voltou, foi na casa do profeta velho, comeu, bebeu. E agora Deus usou o profeta velho. E ameaçando ele, o que aconteceu? O leão matou o profeta na estrada, mas não feriu o jumento nem nada, ficou ali pertinho, não estraçalhou. Meus irmãos, isso é um ensinamento muito grande, que coisa gloriosa. Que homem sem ter temor de Deus, esse profeta velho. Por isso é um profeta velho mesmo. E acontece em nosso meio. Meu irmão, minha irmã, quando Deus deu uma mensagem para ti, Ele te deu, tu obedeça. Se Ele for alterar, Ele vai falar diretamente contigo. Agora vem um homem que não era mais usado por Deus, não tinha temor de Deus, inventou uma história de um anjo, e esse profeta caiu no engodo do profeta velho. Devemos ter muito cuidado com os profetas velhos, meus irmãos, que ainda existem em nosso meio. Falam no nome de Deus, usam Deus, mas é Deus que está usando. Nem tampouco Deus estava usando aquele profeta velho. E sabe o que acontece? O profeta que veio de Judá morreu para servir de exemplo. A palavra de Deus é um ensinamento profundo. Quando Deus fala é para obedecer. Deus não muda, meus irmãos. Ele tinha dado uma ordem, obedeça. Se ele quisesse alterar, ele falava então diretamente com aquele que ele deu a ordem inicial. Aqui tem um ensinamento muito grande, meus irmãos. E aí o profeta não foi enterrado no sepulcro dos seus pais, era uma vergonha isto. E o profeta velho levou aquele homem para a sua terra, enterrou no seu sepulcro, morreu por falta de entender, discernir. Meus irmãos, é por isso que nós temos que estudar a palavra, nós temos que orar ao Senhor, pedir discernimento. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, está falando a vontade de Deus, meus irmãos. Esse profeta falou em nome do Senhor, mas Deus não estava usando ele. Chegou a trazer uma mensagem, uma revelação, mas uma revelação mentirosa, proposital. E esse profeta se deixou levar por aquela mentira.
Tenhamos cuidado, meus irmãos, observamos bem a palavra de Deus, para não cair neste engodo, para não cair nessa coisa, porque com Deus não se brinca. Deus é a verdade. Quando Ele fala, se cumpre. Aquele profeta, Deus usou tão maravilhosamente que a sua mensagem se cumpriu mais tarde nos dias de Josias. Cumpriu-se, mas ele não cumpriu a palavra de Deus. Ele voltou atrás, não veio por outro caminho. E aí, morreu. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajuda, nos dê graça e que possamos entender, compreender a palavra e obedecer diretamente ao Senhor. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias. Senhor, dá-nos graça, dá-nos entendimento para fazer somente a tua vontade e não ser enganado. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.